queridos, nós encerramos hoje a série de mensagens A Bússola. Nós temos falado nesses últimos domingos sobre como nós podemos estarmos alinhados com a voz do Espírito Santo. Qual é o nosso propósito em nossa vida? Nós somos família de Deus, nós nascemos para algo, nós precisamos abraçar o propósito de Deus em nossa vida. Então essa série de mensagens eu quero terminar hoje falando sobre como nós podemos ser a nossa melhor versão. Existem duas versões de nós mesmos dentro de cada um de nós. Uma versão que quer o bem, que quer fazer o melhor, que quer fazer o surpreendente, que quer se tornar aquilo que Deus nos chamou para ser. E existe uma versão dentro de nós que está sempre nos puxando para o passado, está sempre colocando palavras negativas, está sempre nos trazendo para o nosso eu antigo, está sempre nos colocando em nossos vícios, numa linguagem depreciativa. Há um eu que habita em nós, que é muito diferente de tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quando nós nos achegamos a Cristo, Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos restaura, Ele nos coloca em nosso destino, Ele nos dá a bússola. Ele diz: ei, você, eu te chamei para que você viva debaixo de liberdade. É isso que nós cantamos hoje. Nós cantamos: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou perdoado, eu sou filho de Deus. Nós somos aquilo que Deus nos chamou para ser. E quando nós nos entregamos para Cristo, toda a condenação, ela é quebrada. E é por isso que é incrível ver alguém que vivia debaixo de um estilo de vida, de uma mentalidade, de um espírito que fazia com que ele vivesse aquém daquilo que Deus projetou ele para ser. Quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele se torna a melhor versão de si. Ele vai para o original, ele encontra o seu propósito, ele começa a mudar a sua mente, ele muda o seu linguajar, até o jeito de vestir ele muda, porque ele encontra em Deus uma autoestima, ele encontra em Deus o seu valor. Ele não anda pelos rótulos. Lembra que eu preguei na mensagem da bússola? As pessoas podem colocar um rótulo sobre você, mas Deus mostra o seu valor. Por isso que em Cristo nós nos tornamos o melhor de nós mesmos. E quando nós nos entregamos a Cristo, a maioria de nós fazemos um funeral de quem nós éramos. Enterramos e dizemos: esse não vai mais viver. Esse tipo de Márcio não é o que Deus tem para mim. E a gente enterra isso. Mas eu quero perguntar para você, o porquê que quando nós continuamos a caminhar com Cristo, essa velha versão volta a manifestar? Por que quando a gente começa a andar com Jesus, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu quero, eu faço? Porque eu decidi viver uma vida nova, e agora, eu andando com Cristo, com toda expectativa, de repente manifesta aquilo que eu não quero ser, aquilo que eu não quero viver, as palavras que eu não quero dizer, os hábitos que eu não quero ter, aquilo que eu vivia, eu não quero manifestar, mas de repente, aquilo aparece. Porque nós travamos uma luta, enquanto estamos caminhando para a eternidade. Nós caminhamos olhando para Cristo, com os nossos olhos nele, crendo que não há condenação, e nós tomamos isso pela fé, e nós dizemos: sim, Deus me curou, me salvou, me transformou, Ele tem uma nova vida. Mas na caminhada,
a gente percebe que precisa se posicionar. Diga comigo, posição. Diga mais uma vez, posicionamento. A gente precisa na jornada nos posicionar para que o velho eu não ressuscite. Para aquele a quem nós enterramos não ressuscite. E isso a palavra de Deus chama de luta da carne com o espírito. Há uma batalha, há uma guerra dentro de nós. Deus querendo algo, a nossa carne querendo outro algo. O nosso eu querendo se manifestar para nos jogar de novo naquele lugar. E muitas pessoas nunca voltarão ao lugar que estiveram. Mas muitas pessoas não estão chegando no destino de Deus para a sua vida. E a nossa guerra, queridos, escute isso. Não é não voltar no lugar que você já esteve. A tua batalha interna não é dizer, não, eu não vou voltar lá. A tua batalha em Cristo Jesus é, eu vou chegar lá. A tua batalha não é ter medo do que você viveu e retroceder para lá, porque tem pessoas que vivem com medo de voltar ao passado. Existem pessoas que vivem com medo de voltar à bebida, de voltar ao cigarro, de voltar a ser aquele homem promíscuo, aquela mulher irritadiça. Tem pessoas que vivem com medo disso. Existe um temor e uma preocupação que é genuína. Mas em Cristo Jesus, a maior batalha não é você retroceder, a maior batalha é você avançar. E o inimigo está se levantando a cada dia para fazer com que a gente não tenha coragem de se levantar, de acreditar, de ver o que está à frente, de ver a vida incrível que Deus preparou para você. E então o inimigo fica colocando medo e intimidação. O medo e intimidação pode ser uma das maiores batalhas internas que nós enfrentamos. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 2, eu passei para vocês, capítulo 1, versículo 6, diz, por essa razão eu torno a lembrá-los, mantenha vivo a chama de Deus. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Queridos, quando você recebeu a salvação, um dom, um presente, veio sobre a sua vida, pessoas te abraçaram, pessoas tocaram você, pessoas liberaram palavras sobre a sua vida. Mas o versículo 7, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito, e a palavra covardia do grego significa intimidação. Deus não nos deu um espírito de intimidação, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus está dizendo para você, ei, lembra quem você é. Lembra que você vai a um lugar que já foi prometido a você. Agora você vai ter que lutar com um espírito de intimidação, um espírito de medo, um espírito que vai te deixar num lugar e vai te acovardar. E é por isso que você não pode olhar atrás. Até tem uma música que nós cantamos, estou seguindo a Jesus Cristo. Eu estou com a minha voz afônica porque eu canto bem, mas hoje eu não estou muito bem. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Jesus na pena, não é assim? Olha para frente, meu irmão. Olha para frente. A gente fica com medo do passado, a gente fica com medo do que viveu, a gente fica com trauma daquilo que passou, e o Senhor está dizendo, ei, olhe para frente. Olhe para aquilo que está por vir, a guerra do espírito e da carne. O espírito é mais forte, o espírito tem mais autoridade, e aquele a quem nós alimentamos, aquele a quem nós damos mais, vai prevalecer. Se você fica preocupado com o passado, acovardado, intimidado, aquilo vai acabar se tornando mal
que você temia. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Ele, e a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Vai ser sempre assim. O Espírito vai desejar o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Queridos, isso não é uma novidade, de que todos nós enfrentamos batalhas internas tão pesadas. E a batalha na mente, a batalha na alma, a batalha de palavras que falaram sobre nós. E o inimigo usa essas situações para que nós demos vazão à carne. Vou te dar um exemplo, a palavra de Deus nos conta a história de Pedro. Pedro parece que tinham 2 Pedros morando dentro dele. Ele olha para Jesus e ele diz para Jesus: Jesus, eu vou te seguir, tu és o Filho de Deus, eu te amo, e promessas, e era genuíno aquilo que ele estava falando, não era mentiroso, não era falso, não era hipócrita. As promessas de Pedro em servir Jesus, em ser fiel, em não deixar a carne se manifestar, e toda vez que ele se arrependia, ele dizia: eu prometo, eu não vou fazer de novo, eu prometo, eu vou ser fiel. Não é assim que a gente faz? Deus, eu prometo, eu vou me levantar, e Deus acredita, porque é genuíno do coração. E quando Pedro diz: Deus, sei quem tu és o Deus vivo, tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: muito bem, Pedro, e sobre essa pedra eu construirei, tu és pedra, e sobre essa rocha eu construirei a minha igreja. Pedro, Jesus está dizendo: Pedro, muito bem, você é isso, você é uma rocha, você é firme, você é poderoso, você é incrível. Pouquinho mais à frente, Pedro nega Jesus. E o que é mais incrível é que o Pedro, tão corajoso, que antes, quando o soldado vem para prender Jesus, ele pega a espada e tira a orelha e diz: o meu mestre não. É o mesmo Pedro covarde, que quando uma pequena empregada diz: você se parece com um deles, você fala como um deles, você se veste como um deles. E o que é incrível é que a palavra de Deus diz assim: ó, Pedro xinga e amaldiçoa, dizendo: eu não o conheço. O escritor dos evangelhos, ele dá essa ênfase: Pedro xinga e amaldiçoa. 2 Pedros vivendo dentro da mesma pessoa. Um que era há poucos instantes incrível, convicto ao ponto de tirar a espada, tirar a orelha do soldado. Mesmo Pedro agora está xingando, esbravejando. A mesma pessoa que veio para o culto hoje de manhã, levantou crendo que tudo dava certo no caminho, aconteceu uma situação, ele já xingou, esbravejou, gritou. Na hora do almoço, a mesma pessoa dócil na mesa que fez a maionese, vai ser a que vai gritar e xingar todo mundo. A mesma pessoa que é o funcionário mais incrível, vai ser a pior versão de si no final da semana. O mesmo marido que ama a esposa, por dar vazão à sua carne, se torna a pessoa mais intolerante, irada, grosseira. A mesma mulher mais incrível, que ama, se doa, faz tudo pela sua família, entra num estado de tal depreciação, que se sente sem valor e ataca. 2 versões dentro da mesma pessoa. Pessoas que disseram há uma semana que iam ser fiéis, usaram de infidelidade dias depois. Infidelidade com Deus, infidelidade com o próximo. O que acontece? Há uma luta interna, há uma batalha interna.
Há uma guerra espiritual. Uma guerra em que a carne, que deseja aquilo que é peculiar à carne, aquilo que é dessa terra, aquilo que faz você se tornar o teu pior, dando prazeres momentâneos. Uma guerra do espírito, que é aquilo que muitas vezes não nos traz alegria momentânea, há renúncias no momento para que você possa ter alegria permanente, satisfação contínua. E essa batalha, essa guerra, nós precisamos entender que é no espírito, dentro de nós. E acontece dentro do homem, o homem fazendo uma única coisa, chamado escolhas. Diga comigo, escolhas. É uma escolha. Todos os dias nós temos uma escolha. E nessa bússola, nesse caminho, você vai escolher rotular a pessoa ou não, receber o seu valor em Deus ou não. Nessa caminhada você vai decidir abraçar a família de Deus ou não, se tornar parte da igreja ou não. É uma escolha em crescer espiritualmente ou não, ler a Bíblia ou não, ficar mais tempo nas redes sociais ou não, gastar mais tempo com coisas que não estão te levando a lugar algum ou não. Você vai escolher toda manhã a quem você vai alimentar, você vai escolher cada dia quem você vai dar as suas maiores afeições, as suas palavras, ou você vai dar para grosseria ou você vai dar para gentileza. Você vai decidir se você vai dar os seus olhos para olhar pela fé, aquilo que não se vê, e crer na palavra de Deus, ou você vai dar os seus olhos para a televisão, para a Netflix, para as redes sociais. A quem você alimentar, vai crescer em você e vai te paralisar ou vai te dar poder para continuar na jornada. Escolhas. Escolhas que vão determinar a sua jornada. Escolhas que vão fazer você seguir em direção ao seu caminho. Você está nessa jornada. Há uma bússola nas suas mãos, guiando você para o norte. E há o Espírito de Deus dizendo a você: amigo, querido, há um propósito na minha vida que eu tenho sobre você. Por isso essa guerra espiritual. Por isso essa batalha espiritual. Queridos, é triste ver tantas pessoas que têm propósitos incríveis em Deus, e eles estão vivendo muito aquém, mas muito aquém do que Deus te planejou para ser. Uma vida mediana. Deixa ele tá, eu conversei com ele antes do culto, Deus está falando com ele. Ouça a palavra, o Senhor vai falar com o teu coração nessa manhã. Pode deixar, a palavra de Deus é o que lava o nosso coração. São escolhas que nós fazemos. A palavra de Deus conta a história de Davi. Davi tinha protegido uma fazenda de um homem chamado Nabal. E a palavra de Deus diz que Nabal era um homem tolo, muito tolo. E Davi estava faminto com os seus homens, muito faminto. E ele mandou um recado para Nabal, dizendo: olha, nós vamos até aí, nós queremos descansar um pouco e nós queremos comer algo. E Nabal, um homem que bebia muito, e um homem intolerante, Nabal começou a dizer: o que eu tenho com Davi? Não tenho nada com ele. O que ele pensa que ele é? Vou ajudar ele para alguma coisa? É muito safado esse cara. E ele começou a esbravejar. Quando vieram falar para Davi a postura de Nabal, Davi ficou muito irado. Davi falou: eu vou tratar com ele diretamente. E Davi estava pronto para ir tirar satisfação com Nabal. Só que Nabal tinha uma esposa que, além de linda, era sábia. O nome dela era Abigail. A Abigail, percebendo toda a situação, ela fez uma escolha. E ela fez essa escolha. E quando ela chega,
ela prepara tantos bolos, ela prepara tanto suprimento, e ela prepara todas aquelas coisas, e ela leva para Davi e para os seus homens. E Davi diz para ela: olha, você acalma a minha ira com essa posição. O que o marido tolo, tendo recurso, por uma escolha equivocada, causou ira no coração de alguém, uma mulher sábia apaziguou a ira do coração. 10 dias depois, Nabal estava na sua casa, teve um derrame, teve um ataque e ele morre. Davi manda buscar Abigail e leva ela como sua esposa. 10 dias depois, Nabal morre, Abigail fica sozinha, Davi chama ela como sua esposa. Sabe, queridos, existe uma coisa que muitas vezes a gente precisa entender, que nossas escolhas determinam o nosso futuro. Nossas escolhas, elas determinam aquilo que vai acontecer, se vai ter ira ou se vai ter paz, se vai ter gentileza ou se vai ter um retorno bem equivocado. E é por isso que nós estamos numa batalha. Deus já nos deu tudo, e muitas vezes nós colocamos a responsabilidade em Deus. Deus não me abençoa, Deus não prepara, Deus não se move, Deus não age, Deus não rompe, quando na verdade Ele disse: meu amigo, eu já disse a você, não há condenação, viva a vida plena que eu tenho para você, faça escolhas, escolha a quem vai ser mais forte dentro de você, se vai ser a carne ou se você vai ser o Espírito, porque aquilo que você escolhe crescer em você vai se manifestar. A quem você escolhe servir, a esse será você escravo. E se nós escolhemos servir o Espírito, nós seremos escravos em amor. Se nós decidimos servir o Espírito, dar vazão ao Espírito, ir para a palavra, ser o que a palavra diz que nós devemos ser, uma transformação poderosa acontece. E é isso que pessoas incríveis se tornam, porque elas se tornam na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E é por isso que é nessa palavra que o homem é transformado, a mulher é transformada, o coração de alguém é perdoado. É por isso que nessa palavra, a palavra do Espírito, a palavra da graça do Senhor, o derramar de Deus em nós, nós podemos dar conselhos, nós podemos usar de positivismo, mas a única coisa que muda o coração do homem é o lavar da palavra, é o lavar do Espírito, porque o Espírito, se ele cresce, a carne diminui. Há duas versões dentro de mim e de você. Queridos, você sabe que há uma versão dentro de mim que luta com as lutas diferentes que você luta. O apóstolo Paulo, ele disse: eu faço morrer a minha carne todos os dias. Eu esmurro a minha carne todos os dias. E era o apóstolo Paulo. Não era o Márcio de São José da Vida Plena, era o apóstolo Paulo, dizendo: ei gente, eu esmurro a minha carne porque eu sei a luta que eu tenho todos os dias. Você sabe que tem pessoas que quando são livres para sempre. Por exemplo, tem pessoas que foram libertas do álcool, nunca mais têm vontade de álcool. Tem pessoas que foram livres das drogas, nunca mais, elas sequer têm vontade disso. Agora, a maioria das áreas de batalhas da carne, elas são diárias. Por exemplo, eu tenho que vencer a intolerância todos os dias, mas eu não tenho problema com bebida, ainda que meu pai foi alcoólatra. Eu não tenho problema com muitas outras coisas, com mentira. Eu não tenho problema com mentira. Mas eu tenho problema com intolerância. Eu já enterrei o Márcio intolerante, já fiz um funeral para ele, mas ele ressuscita vez ou outra. Às vezes quando eu me percebo, eu estou sendo intolerante em casa, intolerante com as palavras, intolerante com as pessoas. Então eu preciso matar minha carne todos os dias. Eu tenho levantado nessa última semana e eu olho para o espelho e eu digo: Márcio, você é gentil, você não é intolerante. Porque eu estou dizendo quem eu serei, e eu estou quebrando o Márcio
que não vai manifestar na carne, e eu estou declarando, eu vivo no Espírito. A gente precisa reconhecer quais são as áreas da nossa carne que se manifestam. Se a tua é ira, se a tua é mentira, se a tua é orgulho, se a tua é soberba, se a tua é promiscuidade, se a tua uma vontade de voltar às drogas, eu não sei. Cada um de nós lutamos uma área da nossa carne, mas o que eu tenho para te dizer é que o Espírito é mais forte. E aquele que vive no Espírito, ele tem autoridade, porque a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, eu acredito que nos últimos versículos de Romanos 8, ele diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, ou seja, ele já nos deu autoridade. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: ei, você reina em Cristo Jesus. Olha para outra pessoa e diz: mas fala de verdade, diz: ei, há um rei dentro de você. Você sabe, queridos, se de fato participamos dos seus sofrimentos, nós participaremos também da glória de Deus. Diga comigo: eu fui destinado para a glória. Vocês estão muito desanimados hoje? O que está acontecendo? A carne está se manifestando, a carne do desânimo? Eu quero dizer, o Espírito de Deus não te deu um espírito para que você tema, mas um espírito de ousadia e de coragem. Então se levanta no poder do Espírito Santo, se levanta na graça de Deus. Queridos, há uma batalha, sabe aquela coisa? Tem gente que tem problema com dieta, são 2 impostores dentro dele. Não, um impostor só, o outro quer emagrecer. Mas não é assim, gente. Como uma pessoa que luta com a dieta faz? Ele diz assim: ah, só isso. Não, só hoje. Ah, eu mereço isso. Eu vivo falando isso para mim mesmo. Amanhã eu vou para a academia, amanhã eu pedalo. Não é assim que a gente faz? Amanhã, não, eu posso porque eu estou fazendo isso. A carne está sempre dizendo que você pode. Tem pessoas que erram dizendo: eu peço perdão. Tem pessoas que já assumiram uma posição de fraqueza, eles dizem assim: eu sou fraco mesmo. Eu quero dizer para você uma coisa: se você quer chegar no seu destino em Deus, alimente o Espírito. Alimente o Espírito na oração, na palavra, alimente o Espírito fazendo as suas escolhas, abrindo mão de coisas. Queridos, você só vai fazer o melhor para você mesmo e para aqueles que te cercam. Deus tem tanto para você. E nós encerramos essa série, a bússola, dizendo: se você abraça o teu propósito em Deus e dá poder ao Espírito, você vai se tornar a pessoa mais incrível na jornada até o seu destino. Você sabe que a minha esposa precisa da melhor versão do Márcio. Meus 2 filhos precisam da melhor versão do Márcio. Minha equipe pastoral precisa da minha melhor versão. Essa igreja precisa da minha melhor versão. E eu não posso deixar minha carne se manifestar, porque a minha carne não presta. E eu preciso matá-la todos os dias. E essa é uma obra do Espírito. Queridos, quando eu me casei, a minha pior versão era ser violento. Minha pior versão era ser irado, grosseiro, usar palavras duras com a minha esposa. Intolerante, parte daquilo que eu ainda guerreio na minha carne até hoje, que é a intolerância, é fruto da raiz da ira, é fruto da raiz do orgulho, que se penetrou tão forte na minha alma, o Espírito Santo quebrou, e ainda ficaram alguns resquícios que eu preciso matar todos os dias, fazer uma escolha todos os dias. Lembra Pedro? É Jesus, não conheça, xingando, amaldiçoando. E Deus conhece cada um de nós. Nabal precisa morrer. Nabal precisa morrer na sua vida. A pessoa que não sabe tomar decisões precisa morrer na sua vida. Aquele eu dentro de você, que não é o melhor de Deus para a sua vida, precisa morrer agora. Nós vamos começar semana que vem uma nova série chamada Dá Gosto Recomeçar. E nós queremos que você recomece. Dá gosto recomeçar. Diga comigo: dá gosto recomeçar.
Começa essa série de, quer saber, eu vou recomeçar coisas na minha vida. Vou recomeçar. Eu tenho esse hábito, eu tenho problema com a bebida, dá gosto recomeçar. Eu tenho poder para recomeçar. Eu era assim, eu era assado, dá gosto recomeçar. Ei, sabe o que eu fazia? Quando muitas vezes eu ficava desestabilizado, eu destruía tudo, dá gosto recomeçar. E eu quero dizer para você, se você dá ordem ao Espírito, para que ele receba as coisas espirituais, a tua carne vai morrer, o Espírito vai reviver e dá gosto recomeçar. Deus vai fazer coisas incríveis na sua jornada. Você entrou, pegou a bússola, você está na caminhada e agora é tempo de dizer, quer saber de uma coisa? Dá gosto recomeçar. Senhor, eu vou recomeçar áreas da minha vida, eu vou fazer uma mudança no meu coração, eu vou fazer um trabalhar do Senhor, eu vou me entregar. E eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Vamos orar juntos, vamos crer por isso. Ei, não fique olhando para a tua pior versão, olhe para a sua melhor. Pode se sentar, porque as crianças daqui a pouco vão entrar para fazer a apresentação deles. Nós queremos celebrar com as crianças. Não vá embora antes de celebrar com os nossos filhos, dizer assim, uau, eu acredito na nova geração, amém? Então abra suas mãos, eu quero orar com você. Mas eu quero orar de uma forma diferente nessa manhã. Eu quero pedir para que você faça uma escolha no seu coração. Você pode escolher simplesmente nem orar, ficar atento a qualquer outra coisa. Você pode escolher também fazer uma oração do tipo mais uma de culto de domingo. Ou você pode fazer uma oração bem sincera e dizer ao Senhor, Senhor, meu coração quer uma mudança. E faz uma escolha hoje, eu sou fraco, eu não sei como fazer. O importante não é como você vai mudar, é você desejar mudar e se entregar a Deus, que te dará poder para mudar. É o poder de Deus, é o poder de Deus. Senhor, nós pedimos que a tua graça, que o teu amor, que o teu cuidado, nos dê poder para mudar. Senhor, nós pedimos que a tua presença nos toque de uma forma tão poderosa que nós nos guiemos a esse lugar de mudança e de transformação. Dá gosto recomeçar. Dá gosto recomeçar, Senhor. É tão bom poder dar início a coisas no mês de agosto, que as pessoas dizem que é o mês do desgosto. Nós dizemos, dá gosto recomeçar em Cristo Jesus. E nós damos ordem à nossa carne, morra. E nós dizemos ao Espírito, viva. É uma escolha. E nós tomaremos isso na palavra de Deus, na oração e no jejum. Pedimos que a tua graça nos basta. E recebemos a tua palavra, que dizemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém e amém.